O dia que eu descobri o meu chifre através de uma ligação. Eu namoro há 8 anos e há 8 anos o meu namorado ele vive fugindo da palavra casamento, porque segundo ele a gente tem que conquistar muita coisa ainda para poder casar. Nesses 8 anos junto, eu nunca peguei nada, eu nunca desconfiei de nada. No começo eu confesso que eu era assim um tanto bom ciumenta, mas de um tempo pra cá, sabe assim, zerou meus ciúmes, hoje eu sou bem mais tranquila. Por conta dos nossos compromissos, faculdade, serviço, a gente optou para se ver só final de semana, que daí fica mais fácil e menos corrido pra gente. Porém, numa certa quarta-feira, ia ter um aniversário surpresa da minha mãe em casa. E eu pedi para que ele fosse no aniversário da minha mãe surpresa. Só que toda quarta-feira ele joga bola. E ele disse que não queria faltar do futebol, que ele queria ir no futebol. Então eu disse para ele que tudo bem, que ele fosse no futebol e que depois do futebol ele saísse de lá e passasse direto em casa, pelo menos um pouquinho, para dar um abraço na minha mãe. E assim ele concordou. Então chegou essa quarta-feira, ele foi pro futebol e nós fizemos o aniversário para minha mãe lá em casa. Então deu 9 horas, que é o horário que ele sai do futebol. Então, ou seja, calculando o tempo do futebol até em casa, ele ia chegar em casa umas 9h30 mais ou menos. Então deu 9h30 nada, deu 9h45 nada, eu resolvi ligar, né? Liguei pra ele. Liguei e ele não atendeu. Então eu comecei a ligar várias vezes e ele não estava me atendendo. Só que daí a minha preocupação bateu, porque ele nunca ele nunca deixou de atender meus telefonemas. Sempre quando eu ligava, mesmo que ele não podia falar, ele atendia e falava, olha, eu não posso falar agora. E desligava. Só que nesse dia ele não estava atendendo de jeito nenhum. Até que deu 10h30, ele ainda não tinha me atendido. Então eu resolvi ligar pra mãe dele pra saber se ele tava lá. Vai que ele esqueceu do aniversário, né? Então liguei pra mãe dele, a mãe dele atendeu e perguntei se ele tava lá. Ela falou que não, que ele não tinha chegado do futebol ainda. Então com isso, a mãe dele também ficou bastante preocupada e começou a ligar pra ele. Só que assim, ele não atendia eu, ele não atendia a mãe dele. Então deu 11 horas, ele atendeu o celular. Assim que ele atendeu, eu nem esperei ele falar, já fui perguntando aonde ele tava. Porém, quem me respondeu não foi ele, e sim uma mulher. Na hora, meu coração virou pedra de gelo. Pensei comigo, por que uma mulher tá atendendo o telefone dele? Então ela virou pra mim e perguntou quem eu era. Eu disse pra ela que quem deveria fazer essa pergunta pra ela sou eu. Então eu fiz, perguntei quem era ela. Então ela foi e me respondeu. Amiga, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Ali eu já tava em desespero, pensei comigo, pronto, morreu. Então ela virou pra mim e falou, bom, você deve ser a mulher dele. E ela começou a se explicar. Ela falou assim, eu só atendi o telefone dele porque estava tocando muito e o seu namorado desmaiou e não tá querendo acordar por nada. Ela disse que só atendeu porque realmente está muito preocupada, porque desde a hora que ele desmaiou, ele não acordou mais. Então, não bastando todo esse vexame, ela começou a me contar como aconteceu, como ele desmaiou. Ela disse que eles estavam lá na hora H e na hora de fazer a posição de 4, ela percebeu que ele começou a ficar bem fraco e acabou desmaiando em cima dela. Vocês conseguem só imaginar como que eu estava naquela hora, ouvindo tudo aquilo? Então ela pediu para que a gente fosse rápido, né, pro endereço onde eles estavam, porque ele realmente não estava acordando e ela já estava começando a ficar preocupada. Então eu pedi para que ela me mandasse o endereço e a localização, ela me mandou, explicou certinho onde era e ela falou, estou deixando ele aqui e eu estou indo embora. Porém, antes dela desligar, ela virou para mim e disse assim, por algum acaso teria como você pagar o meu trabalho? Afinal, a minha parte eu cumpri. Eu não quero saber, eu só quero receber. Então, para evitar mais um problema, eu pedi o Pix dela e sim, eu fiz o pagamento para ela. Então, na hora, já liguei para minha sogra, expliquei para minha sogra o que aconteceu e passei o endereço para minha sogra. Nisso, a minha sogra e meu sogro passaram na minha casa, me pegaram e a gente foi até o endereço onde ele estava. Chegando lá, ele estava realmente desmaiado na cama. Então, o pai dele começou a vestir ele, foi o único que conseguiu vestir ele. A mãe dele estava lá ajudando. Eu não consegui chegar perto dele, não sei porquê, mas eu não consegui chegar perto dele o tempo todo. Eu fiquei na porta, só
só olhando. Então dali nós levamos ele pro hospital. Chegando no hospital, ele foi atendido e o médico disse que a pressão dele subiu muito. Então por conta disso ocorreu o desmaio. Então depois que ele já estava medicado, já internado, cheguei na mãe dele, pedi licença para ela que eu estava indo embora, entreguei a minha aliança na mão dela e pedi para que ela entregasse para ele. E também pedi para que ele nunca mais me procurasse. Afinal, se ele tinha feito aquilo uma vez, com certeza ele já tinha feito outras vezes. E eu ainda paguei pela traição dele. Foram 8 anos literalmente jogado no lixo.